Damn Reincarnation, capítulo 235, Lehen, 6. Eu posso morrer. Eugene realmente pensou assim do fundo de seu coração. Os músculos do peito de Moron estavam fortemente inflados, e por acaso, pressionavam as vias aéreas de Eugene. Eugene lutou para escapar, mas a força que o mantinha no lugar estava além de sua imaginação. Os braços de Moron estavam em volta das costas de Eugene, e isso restringiu Eugene a ponto dele não conseguir levantar a cabeça. Lenta, mas seguramente, o corpo de Eugene moldou-se lentamente na forma que se encaixava nos músculos de Moron. Eu vou morrer. Sem mencionar que ele não conseguia respirar, a força que pesava sobre ele era muito forte. Eugene começou a ter espasmos, e sua mente começou a escurecer. Mas mesmo naquele momento Moron continuou a gritar o nome de Hamel. A cabeça de Eugene estava quente e úmida, por causa das lágrimas grossas e pegajosas que escorreram na cabeça de Eugene. Cristina, se isso continuar, Hamel pode realmente morrer, disse Anice. Ela não podia mais ficar de braços cruzados enquanto a vida murchava de Eugene. Você acha que pode realmente detê-lo com suas mãos magras? Cristina, o mangual pendurado na sua cintura parece a ferramenta perfeita para bater na cabeça daquele idiota. Não se preocupe. Mesmo se você balançar o mangual com toda a sua força, ele não deixará nenhum arranhão naquela cabeça dura. Mas irmã, como poderia ser tão desrespeitosa com ele quando é a primeira vez que o vejo? Olha, Cristina, Hamel está prestes a morrer, Anice exclamou com urgência. Cristina decidiu-se com as palavras urgentes de Anice. Ela desenrolou suas vestes antes de sacar o mangual, que havia sido preso em sua cintura e coxa. Depois de girar o peso no final da corrente uma vez no ar, ela o direcionou para a cabeça de Moron. Tum! O impacto do adamante encontrando a carne foi uma colisão perturbadora, mas o som resultante que ecoou no ar foi incongruente com a realidade da situação. Cristina ficou um pouco nervosa depois de desferir o golpe, mas ao contrário de suas expectativas, ficou chocada ao ver que nenhum único arranhão foi deixado na testa de Moron, muito menos uma gota de sangue. Hã? Mesmo assim, o ataque produziu o efeito desejado. Moron caiu em si e voltou seus olhos cheios de lágrimas para Cristina. Oh! Gritou Moron mais uma vez enquanto derramava lágrimas mais uma vez. Seus braços se abriram e o corpo flácido de Eugene caiu no chão. Depois de passar pela figura esparramada de Eugene, Moron se aproximou de Cristina. Ah, olá, Sir Moronhuor. Eu sou... Começou Cristina. Cristina Rogeres, você realmente se parece com Anice. Não pude cumprimentá-la adequadamente da última vez por causa da situação, disse Moron. Ah, sim, respondeu Cristina enquanto olhava para o peito largo de Moron com medo em seus olhos. Quando o viu se aproximando com seus músculos contorcidos, ela não pôde deixar de pensar em como Moron havia espremido a vida de Eugene. Parecia que ele estava se aproximando dela com a mesma ideia. Ei, seu idiota! Gritou Eugene enquanto se levantava cambaleando. Eugene tossiu algumas vezes antes de conjurar uma bola de mana, que então arremessou na nuca de Moron. Boom! Era um projétil poderoso contendo bastante poder, mas nem fez a cabeça de Moron se mexer. Por que diabos você me abraçou assim de repente? Quase morri por sua causa, gritou Eugene. Hamel! Exclamou Moron antes de parar no meio do caminho. Com um sorriso largo, ele mudou seu olhar entre Eugene e Cristina. Então caiu na gargalhada enquanto derramava lágrimas grossas. Nunca pensei que encontraria vocês dois assim. Então, estou tão feliz em ver vocês dois assim novamente. Eugene não poderia continuar reclamando quando Moron parecia tão feliz em vê-los, rindo ao mesmo tempo que chorava. Eugene assumiu uma expressão amarga enquanto massageava suas costas rígidas. Anice está dentro de você? Moron dirigiu a pergunta a Cristina. Cristina estava de pé, atordoada e sem palavras. Sua pergunta a assustou, mas ela rapidamente se recompôs e assentiu. Sim. Estou feliz em conhecê-la, e isso é divertido e misterioso. Mas se não se importa, me permite dizer olá para Anice? Perguntou Moron. Claro que sim. Cristina fez uma reverência antes de fechar os olhos. Depois de um momento, os ombros de Cristina estremeceram. Você ficou um pouco mais sábio depois de viver 300 anos?
Ou apenas ficou mais rápido em pegar pistas? Perguntou Anise. Anise! Gritou Moron. Sim, isso mesmo. Eu sou Anise Slywood. Mas Moron, como me reconheceu? Pelo que me lembro, você não era sábio nem diplomático o suficiente para me reconhecer do topo daquele penhasco apenas por causa de minhas asas. Perguntou Anise. É porque consegui ver, disse Moron enquanto enxugava as lágrimas. Meus olhos ficaram muito brilhantes desde 100 anos atrás. Foi uma mudança que veio, porque eu morava onde era necessário. Anise, posso ver que há duas almas dentro desse corpo. As almas de vocês duas são semelhantes e conectadas como gêmeas, ou melhor, como se fossem originalmente da mesma alma. Não consigo ver a forma distinta de sua alma, mas posso sentir a familiaridade. Você consegue ver a alma? Que tipo de... disse Anise. E Hamel, o mesmo vale para a sua alma, é familiar, nostálgica e íntima. Mesmo que seu corpo tenha mudado, você definitivamente ainda é Hamel, continuou Moron. Mesmo que estivesse enxugando as lágrimas, não parecia que iria parar de chorar tão cedo. Eugene sentiu pena de ver Moron chorando como um bebê com um rosto grande e áspero. Ele se lembrou do sonho mostrado a ele por Anise na floresta Samar, quando Moron estava chorando na frente da tumba de Hamel. Ei, pare de chorar. Por que você continua chorando como um idiota quando estamos aqui? Perguntou Eugene. São lágrimas nobres, lágrimas dignas de serem derramadas por verdadeiros guerreiros, disse Moron. Deixe-o em paz, Hamel. Moron não vai parar de chorar, não importa o que diga. Você pode não saber disso, mas 300 anos atrás, Moron era mais teimoso do que qualquer outra pessoa quando se tratava de chorar, disse Anise. Todos choraram quando Hamel morreu no castelo do Rei Demônio do encarceramento. No entanto, em termos de número de lágrimas derramadas, Moron assumiu a liderança por uma quantidade significativa. Siena chorou. Anise chorou baixinho em desespero. Vermouth olhou para cima, para o próximo andar enquanto derramava lágrimas, e Moron bateu com os punhos no chão e gritou, criando uma poça de lágrimas no chão. Quando Moron chora, é melhor deixá-lo em paz. Se você deixá-lo chorar por 1 hora, ele vai... disse Anise. Não, você não deveria me deixar em paz, Anise, Hamel. Aproximem-se. Interrompeu Moron, abrindo bem os braços e arregalando os olhos cheios de lágrimas. Tanto Eugene quanto Anise se enrijeceram com seu convite aterrorizante. Mas Moron não parecia se importar com a reação deles. Ele começou a dar grandes passos em direção a eles, sem esperar que reconhecessem suas palavras. Braços grandes e grossos envolveram Eugene e Anise. Embora os dois parecessem bastante relutantes, não fizeram nenhum esforço para escapar das garras do amigo. Eles se deixaram envolver em seu abraço lado a lado como se fossem um só. A única coisa que os incomodava era que Moron era muito grande e chorava demais. Meu cabelo está todo molhado. Os riachos que rolavam pelos olhos de Moron encharcaram completamente o topo das cabeças de Eugene e Anise. Eles ficaram parados em seus braços por um bom tempo. Não houve muita conversa, apenas a gratificação silenciosa da presença e do calor um do outro. Eles simplesmente ficaram ali, sentindo a presença um do outro. Embora já tivesse morrido e reencarnado, Hamel estava ali como Eugene. Anise também morreu, mas ela estava lá compartilhando o corpo de Christina. Moron também estava junto. Os três perceberam, tocaram e sentiram a presença um do outro. Embora fosse um gesto simples, um abraço, o tempo que passaram em silêncio foi precioso e inestimável. E, embora Eugene tenha descartado isso como se não fosse grande coisa, ele estranhamente sentiu suas lágrimas ameaçarem cair. Ele nunca havia sentido emoções tão fortes com tanta frequência quando era Hamel. É por causa do Vermouth. O ancestral de seu corpo atual era Vermouth. Então, se havia algo insatisfatório ou errado com ele, era tudo por causa do Vermouth. Pelo menos, foi o que Eugene disse a si mesmo enquanto segurava as lágrimas. Quando lançou um olhar para Anise, a viu chorando silenciosamente. Vendo isso, ele não sentiu mais necessidade de conter as lágrimas. Então, Eugene chorou. Embora não tenha chorado tanto quanto Moron, ele permitiu que as lágrimas caíssem por um tempo. Apenas o tempo suficiente para que suas emoções se acalmassem. Depois de um tempo, os abraços e o choro terminaram.
Anísio imediatamente se afastou de Moron, como se estivesse esperando por esse momento. Depois lavou os cabelos com urgência no banheiro ao lado. Eugene também lavou o cabelo ao lado de Anísio, e embora Moron não tenha se juntado a eles, ele enxugou o rosto e a barba molhados, usando um grande lençol como toalha. Você não vai nos perguntar nada? Disse Anísio enquanto se sentava em um sofá vazio. Eugene invocou o vento para secar os cabelos, e ela penteava os cabelos sedosos com as mãos. Moron, tenho certeza de que você está tendo dificuldades para entender nossa presença nesta época. É verdade, mas isso não é o mais importante para mim. Vocês dois estão na minha frente agora, e eu ainda estou vivo. Para mim, essa é a coisa mais importante que me deixa mais feliz, respondeu Moron. Eu invejo você por ser capaz de pensar com tanta simplicidade. Mas Moron, você precisa saber o que aconteceu para estarmos aqui agora. Dessa forma, poderá compartilhar o que viveu até agora também, certo? Disse Anísio. Moron olhou para ela com uma pitada de confusão, seus olhos se estreitando levemente enquanto processava suas palavras. Por um momento, ele permaneceu imóvel, sua expressão inescrutável. Então piscou de uma forma quase mecânica. Parecia que não tinha ficado mais sábio, afinal. Anísio estalou a língua enquanto cruzava as pernas. Bem, não estou dizendo nada complicado, estou? Já se passaram centenas de anos desde a última vez que nos vimos, então vamos compartilhar histórias e conversar. Acontece que Hamel tem bastante álcool em seu manto para nos ajudar a aproveitar as histórias. O manto de Eugene se desenrolou com suas palavras, e Mare colocou a cabeça para fora. O que foi? Perguntou Eugene. Também gostaria de cumprimentar Sir Moron, companheiro da senhorita Siena, disse Mare. Ah, pelos deuses! Gritou Moron em choque. Ele se aproximou de Eugene com passos largos, então abaixou sua imponente estatura e fixou o olhar em Mare. Olá, Sir Moron. Meu nome é Mare Merdane. Eu sou uma familiar criada pela senhorita Siena. Você parece a Siena, exclamou Moron sem se preocupar em deixá-la terminar. Sim, fui criada à imagem da infância da senhorita Siena. Entendi. Uma pequena Siena criada por Siena. Então isso faria de você a filha da Siena, certo? Perguntou Moron com um largo sorriso. Ele então acariciou a cabeça dela. Prazer em conhecê-la. Sou Moron Hur, companheiro e amigo de Siena. Depois de trocar gentilezas, os quatro se acomodaram em torno de uma mesa de madeira resistente. Os olhos de Anísio perfuraram silenciosamente Eugene, que se inquietou antes de tirar uma série de garrafas das profundezas de seu manto. O tilintar de vidro e líquido ecoou por toda a sala, enquanto ele os arrumava meticulosamente no chão. Moron desculpou-se brevemente antes de entrar novamente na sala com uma abraçada de suas próprias garrafas valiosas. Cada uma tinha um brilho caro, seus rótulos anunciando sua raridade e refinamento. Era evidente que ele não pretendia poupar gastos para o reencontro. E os lanches? Perguntou Eugene. Um verdadeiro bebedor toma álcool como lanche, respondeu Anísio. Mas eu não quero, murmurou Eugene. Mas não era como se pudesse pedir lanches no andar de baixo. Ele ansiava por algo para acompanhar o álcool, e pelo menos, desejava copos para beber. Mas antes que pudesse expressar seus desejos, Anísio começou a engolir garrafas inteiras de bebida. Moron seguiu o exemplo, e suas ações acenderam uma chama competitiva no coração de Eugene. Ele rapidamente pegou sua própria garrafa, determinado a não ser superado, e começou a beber também. Com uma expressão interrogativa, Mare observou o trio com os olhos semicerrados enquanto bebia seu suco. Apesar de ter sido criada há 2 séculos, ela queria se considerar uma eterna criança. Para ela, a ideia de crescer e se tornar adulta, como os 3 diante dela, era uma perspectiva desagradável. Apesar de ser muito mais velha do que aparentava, ela se apegava à sua maravilha infantil e se recusava a abandoná-la. Entendo. No entanto, beber não era a única coisa em pauta. Em meio ao tilintar dos copos, eles mergulharam em uma conversa profunda, abordando uma infinidade de assuntos. Anísio, em particular, compartilhou sua história com calma, detalhando como ela se tornou do jeito que era. Falou com um ar de indiferença, suas palavras fluindo facilmente de seus lábios como se não tivessem importância. Moron, você se lembra da carta que te mandei? Perguntou Anísio. Eu guardei para sempre.
Quando ficou tão velho que o papel começou a se desfazer, mastiguei e engoli. Respondeu Moron. Acho que perguntei algo que não devia. Francamente, é muito desagradável ouvir o que você fez com ela. Disse Anísio com uma careta. Para o mundo em geral, a partida de Anísio em peregrinação marcou seu desaparecimento da vista do público. A verdade, no entanto, era conhecida apenas pelos escalões superiores de Iuras. Só eles tinham conhecimento dos detalhes de sua morte, e fizeram uso de seus restos como relíquia por 300 anos. Embora Moron não tivesse conhecimento de toda a verdade, ele sabia que a suposta partida de Anísio em peregrinação havia sido um estratagema para esconder sua morte prematura. A verdade havia sido revelada a ele por meio de uma carta que Anísio havia escrito antes de tirar a própria vida na Câmara de Audiências do Papa. Fora seu último desejo. Não era bem um testamento, apenas uma carta. Eu lhe disse que meu corpo havia atingido seu limite, que era impossível prolongar minha vida à força por mais tempo. Eu disse a você que ia morrer, e que não iria revelar minha morte ao mundo, então você não deveria expressar suas condolências e guardá-las para si. Você também não deveria vir para Iuras. Nós nos reuniríamos mais uma vez no céu depois que você vivesse sua vida. Ela levou a garrafa aos lábios e bebeu seu conteúdo em um único e impressionante gole. Então enxugou os lábios com as costas da mão antes de sorrir amplamente, a satisfação do feito aparente em sua expressão. Foi esse tipo de carta. Felizmente Moron entendeu minha carta e fez o que eu pedi. Ela continuou. Os olhos de Moron ficaram vermelhos e lacrimejantes novamente. A turbulência emocional ressurgindo, apesar de ter chorado antes. A profundidade de sua emoção era evidente na maneira como seu peito arfava a cada respiração. Não havia razão para não o fazer. Anísio, você me pediu na carta, não foi? Me pediu como amigo e não ignoro os pedidos de meus amigos. Disse Moron. Escrevi aquela carta porque sabia que você era esse tipo de pessoa. Se eu tivesse desaparecido sem escrever uma carta, Moron, você certamente teria atacado Iuras. Disse Anísio. Eu teria. Disse Moron. Era verdade, ele teria, e não negou. Eugene compartilhou sua própria história de morte e renascimento, detalhando as circunstâncias que levaram à sua reencarnação. Enquanto falava, o nome de Siena surgiu naturalmente, ligado fortemente à sua própria história de ressurreição. Moron permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente as palavras de Eugene, enquanto bebia outra garrafa de álcool. Ele entendeu a gravidade da situação, reconhecendo a necessidade da história ser contada em sua totalidade sem interrupção. Depois de ouvir a longa história, Moron largou a garrafa de álcool. Uma vez tentei encontrar Siena há muito tempo. O fato de Arot ter enviado inúmeras equipes de busca por todo o continente em uma tentativa desesperada de localizar Siena era bem conhecido, assim como a participação de Moron. No entanto, apesar do apoio de Hur e dos esforços incansáveis das equipes de busca, nenhum vestígio dela foi encontrado, mesmo depois de vagar pela vasta extensão do continente por um longo período de tempo. Depois de deixar o trono, também fui pessoalmente a Samar, mas não consegui encontrá-la. O território da Árvore do Mundo e dos Elfos não abriu suas portas para mim, disse Moron. Mesmo para Moron, entrar no território dos Elfos seria uma façanha impossível, já que era protegido pela Árvore do Mundo. Embora pudesse ter sido viável no passado, a Árvore do Mundo selou seu território após o ataque de Raizakia, tornando-o praticamente inexpugnável. A barreira era tão eficaz que era impossível perceber sua existência sem possuir uma folha da Árvore do Mundo, deixando muitos intrusos em potencial frustrados em suas tentativas de entrar. Siena é forte. Eu vivi por centenas de anos, então naturalmente presumi que Siena também viveria. Quando Siena desapareceu, pensei que era porque ela havia se isolado para treinar para que pudesse realizar seu desejo. Continuou Moron. Desejo? Perguntou Eugene. Você está me perguntando mesmo porque não sabe, Hamel. Assim como todos nós, Siena queria vingar você. Não. Ela estava obcecada em conseguir sua vingança. Depois de se tornar a mestra de uma das torres mágicas de Arot, ela se escondeu e mergulhou na criação de magia. Respondeu Moron. Então fechou os olhos, fez uma pausa, e continuou. Mas nunca imaginei que ela tivesse sido atacada por Vermouth e Raizakia. Honestamente,
Tudo isso é difícil de acreditar. Mas já que você está me dizendo que é verdade, vou acreditar absolutamente. Os olhos de Moron se abriram e ele fixou seu olhar inabalável em Eugene e Anise. E assim como acredito em vocês dois, também acredito no Vermouth. O Vermouth que conheço não teria atacado Sienna. Hamel, se ele precisasse do colar que Sienna tinha para sua reencarnação, ele teria conversado com ela sobre isso. Não havia motivo para Sienna ter recusado sua reencarnação, certo? Disse Moron. Eugene concordou com Moron, e a visão de Vermouth disse algo semelhante na sala escura. Sienna ainda tem o colar contendo sua alma, mas pretendo convencê-la um dia a pegá-lo. No entanto, as ações de Vermouth contrastavam com suas palavras. Ele fingiu sua própria morte e atraiu Sienna de uma maneira enganosa. Ele invadiu a tumba de Hamel e atacou o familiar de Sienna, que estava guardando a tumba. A razão por trás de suas escolhas era desconhecida para Eugene, mas Vermouth então abriu o caixão de Hamel, pegou seu cadáver e selou a espada do luar dentro do caixão. Quando Sienna chegou ao túmulo tardiamente, Vermouth a atacou, deixando um buraco em seu peito. Se Sienna não tivesse usado a folha da árvore do mundo que tinha consigo, teria morrido nas mãos de Vermouth ali mesmo. Como resultado, Vermouth roubou com sucesso o colar de Sienna. E Hamel acabou reencarnando como descendente dele. O colar acabou no tesouro da família Lionheart. Eugene ficou intrigado com as ações de Vermouth. Quando considerava cada ação individualmente, algumas delas faziam sentido. No entanto, quando ele tentava colocá-las juntas como um todo, não dava certo. Havia 3 ações que eram típicas de Vermouth: selar a espada do luar, causar a reencarnação de Hamel e esconder o colar no tesouro da família Lionheart. Mas deixar o corpo de Hamel do lado de fora da porta e atacar Sienna pelo colar não fazia sentido. Essas não eram coisas que ele teria feito. Nós também confiamos em Sir Vermouth, disse Anise com firmeza, recusando-se a ter qualquer dúvida sobre suas ações. Seu vínculo com Vermouth Lionheart e seus companheiros, forjado em suas viagens em Helmuth, era forte demais para ser abalado. Sienna também expressou sua confiança e falta de ressentimento em relação a Vermouth, mesmo depois de ser atacada por ele. Mas tenho certeza de que algo deve ter acontecido com Sir Vermouth. Caso contrário, não havia razão para ele ter feito tais coisas. Não tenho certeza do que aconteceu, mas algo deve ter acontecido entre Vermouth e o Rei Demônio do Encarceramento. Talvez fosse algo que ele tivesse que dar em troca da promessa de paz. Se ele tivesse sido ameaçado ou coagido pelo Rei Demônio do Encarceramento, poderia facilmente ter atacado Sienna. Mesmo agora, a alma de Vermouth pode estar em posse do Rei Demônio do Encarceramento, disse Anise. Moron ouviu em silêncio por um tempo. Anise continuou enquanto jogava de volta a garrafa que havia terminado. Moron, agora é a sua vez. Por que você de repente declarou reclusão 100 anos atrás? E por que estava no Grande Cânion do Martelo? Por que nos expulsou alguns dias atrás? E o Nur? O que era aquele monstro? Eu não acho que a energia que senti fosse apenas uma ilusão. Tanto Anise quanto eu sentimos uma energia semelhante do Nur, como o Rei Demônio da Destruição. Eugene continuou com as perguntas de Anise. Eugene ponderou sobre esse pensamento repetidamente, mas a resposta o iludiu. Ele não conseguia entender o fato de que uma criatura que vivia nas remotas terras do norte podia emitir a mesma aura sinistra do Rei Demônio da Destruição, que nunca havia deixado Ravesta em séculos. Não fazia sentido. Ele esfregou o queixo, perdido em pensamentos. Quanto mais pensava nisso, menos sentido fazia. Ele se esforçou para entender como o Nur, localizado em Le-Rainjar, poderia emitir a mesma sensação sinistra do Rei Demônio da Destruição, que não havia deixado Ravesta em 300 anos. Hamel, Anise. Após um breve silêncio, Moron chamou. 300 anos atrás, fui o primeiro a conhecer Vermouth dentre nós 3. Certo. A história era bem conhecida de Eugene, uma que ele já ouvira muitas vezes de Moron em sua vida passada. Vermouth vinha do reino de Ashal, que ficava próximo a Helmuth. No entanto, a única conquista notável atribuída a Ashal na história foi a ascensão de Vermouth Lionheart, pois foi o primeiro reino a cair durante a conquista de Helmuth,
300 anos atrás. Os poucos sobreviventes do reino foram capturados pelos demônios e feitos prisioneiros. Eles foram transportados para Helmut, onde se tornaram cobaias experimentais para magos negros, brinquedos dos demônios, ou pior, sacrifícios. Naquela época, aqueles escravizados por Helmut nunca tinham uma morte pacífica. Os horrores que aconteciam dentro das paredes escuras de Helmut eram horríveis demais para serem imaginados. Vermouth tinha sido um desses escravos, e estava em processo de ser levado de volta para Helmut, depois de ser capturado por demônios e magos negros. Para sobreviver. Isso foi o que Vermouth disse. Ele roubou a lâmina de um demônio com apenas um pensamento. Essa era a primeira vez que ele empunhava uma espada, mas conseguiu matar dezenas de demônios e magos negros. Depois disso, escapou de Helmut com os outros escravos que haviam sido capturados. No processo, matou centenas de bestas demoníacas e resgatou outros escravos. Depois de escapar de Helmut, alcançou o campo de neve que a tribo Bayar havia tomado como lar. Foi lá que conheceu Moron. Conheci Vermouth antes de qualquer um de vocês, e lutei junto com ele. Eu já era um guerreiro corajoso, mas Vermouth já era um herói. No início, nenhum de nós era herói, nenhum exceto Vermouth. Nós nos tornamos heróis depois de passar um tempo e lutar ao lado de Vermouth, disse Moron. Sim, definitivamente éramos heróis. Embora não de forma satisfatória, salvamos o mundo. E no entanto, Hamel e Anise, seus fins foram infelizes. Hamel, você morreu em uma batalha contra o cajado do encarceramento. Anise, você me informou de sua morte por meio de uma carta. Siena se escondeu sem contar a verdade a ninguém. E Vermouth morreu. Continuou Moron. Ele não morreu, murmurou Eugene. Em resposta, Moron esvaziou outra garrafa. Isso pode ser verdade, mas eu pensei que Vermouth estava morto. Eu mesmo vi o corpo e movi seu caixão. No final, fiquei sozinho. Sozinho, vivi muito tempo. Até agora. Ele disse enquanto colocava uma garrafa vazia na mesa. Eu me considerava um herói. Um guerreiro. Então esperava um final digno de um herói e um guerreiro. Como rei de Hur, não queria morrer com todas as pessoas de luto por mim. Disse Moron. Contemplar? Meu corpo não envelheceu e permaneci forte. Mesmo depois dos 100 anos, eu ainda estava no auge como guerreiro. Como eu poderia usar esse poder? Todo mundo estava me chamando de herói. Mas os heróis que eu chamava de amigos não estavam mais comigo neste mundo. Os lábios de Moron se contorceram e ele continuou com um sorriso impróprio e amargo. Eu me perguntei se deveria desafiar Helmut mais uma vez. Mas depois de pensar nisso várias vezes, decidi não. Essa paz foi algo que Vermouth conquistou por causa do juramento. Se eu desafiasse Helmut novamente, quebraria a paz. Eu tinha certeza disso. E sabia muito bem que nunca poderia matar o rei demônio do encarceramento. Muito menos o rei demônio da destruição, sozinho. A solidão de Moron havia sido longa, e suas preocupações não eram algo que o tempo pudesse resolver. Foi Vermouth quem me deu uma nova missão, disse Moron. O quê? 150 anos atrás, quando Anise e Siena se foram, quando eu era o único vivo, Vermouth apareceu em meu sonho e disse o seguinte. Suba Lehainjar. Veja Raguyaran. Cuidado com o que vem de baixo. Vermouth, disse Moron, falou que deixaria comigo. Moron, um herói e guerreiro que ansiava por uma morte digna, encontrou Vermouth em seus sonhos. Ele pediu-lhe um favor. 100 anos atrás, como advertiu Vermouth, eles começaram a vir do final de Raguyaran. Continuou Moron. A velha lenda da tribo Bayar que Moron mencionou anteriormente. Além de Lehainjar está Raguyaran, uma terra desolada e vazia, uma terra que não deve ser atravessada, o fim do mundo. A tribo Bayar reside em Lehain e Lehainjar, para impedir que alguém cruze para Raguyaran, bem como para proteger qualquer coisa de cruzar de Raguyaran. No meio da noite, o Nur surge em Raguyaran. O Nur percorre o amplo trecho de terra e cruza para Lehainjar. Quaisquer crianças que se recusassem a dormir seriam devoradas pelos Nur. Eu acredito em Vermouth. Portanto, Moron nunca duvidou de Vermouth.